Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, sobre história do Espírito Santo, sua gente, suas cidades, suas lendas, né? Sua história realmente, né? Então hoje eu vou trazer aqui para vocês esse assunto que a gente está fazendo vários vídeos que está numa playlist chamada Visitando Bairros e Subúrbios da Folha do Povo de 1953, matéria assinada por Adam Emil e fotografias de Moacir Silva. E a gente já fez o Contorno, Vila Rubim, Santo Antônio, fizemos Caratuíra, Alto Caratuíra, fizemos Mulembá, Jucutuquara. Na verdade são 20 matérias dessa série, perdão, e a gente vai fazer 20 vídeos, né? Então agora a gente vai fazer Maruípe, ainda está faltando Gurijica de Fora, Zona Norte, Zona Sul, Praia do Canto, Praia Comprida, Santa Lúcia. Ainda faltam alguns videozinhos para a gente fazer, né? E hoje eu estou trazendo aqui no canal para vocês, aqui no Memória Capixaba, Maruípe, Promessas Não Cumpridas. Esses dois repórteres do jornal Folha do Povo, a data, cadê? Deixa eu ver, tá aqui, ó, 22 de outubro de 1953. Eles saíram dando uma volta por toda a cidade, né, fazendo contorno e tudo, rodando a ilha de Vitória. Vitória é uma ilha, tá, pessoal? E eles fizeram um apanhado das reclamações da população local desses bairros da periferia de Vitória, porque a gente tem que entender que Vitória, nos anos 1950, todo o movimento de comércio, todo o movimento de serviços, porto, tudo acontecia aqui no centro da cidade, onde eu estou agora. Na Cidade Alta, onde tinha o Palácio do Governo, o Tribunal de Justiça, a Catedral Metropolitana, a Cúria. Então todo esse movimento político e social acontecia na Cidade Alta, o movimento de comércio na Cidade Baixa, mas bem no centro, como é em qualquer lugar, né, do Brasil, sempre foi assim. Depois é que a gente foi vendo o efeito da pedra na água, né, e esses movimentos foram gradativamente, nas décadas de 70 para frente, 70, 80, 90, até hoje acontece, de descentralizar esse comércio, bancos, cartórios, etc. Antes, até os anos 80, gente, sem brincadeira, até os anos 80, tudo era concentrado aqui no centro de Vitória. E os bairros da periferia, perdão, ficavam à mercê, né, à sua própria sorte, com iluminação pública precária, coleta de lixo horrível, né, falta de calçamento e várias outras mazelas, né, que o pessoal enfrentava nessa época, né? Então a gente vai tratar hoje de Maruípe, porque Maruípe é uma grande fazenda, né? Talvez seja o maior bairro de Vitória nessa época, porque compreendia uma fazenda que começava na Jucutuquara e ia até lá do outro lado no bairro Bomba, no Santa Luzia, uma grande fazendona que foi dividida em vários pequenos bairros, né? Taboazeiro, Santa Cecília, Maruípe mesmo, Bonfim, Mulembá, Jucutuquara, Fradinhos, tudo era uma grande fazenda, né, que remonta aos tempos do Barão de Monjardim, e também o Horto Municipal. Esse terreno todo foi encampado depois pelo governo e tudo. Mas nessa época, esses bairros sofriam bastante. Então a gente vai falar de Maruípe hoje, e a matéria segue, começa falando aqui: necessidades inúmeras, não há telefone, nem luz, nem esgoto, um caso de urgência médica, como será resolvido nesse local, né? E a palavra de um velho habitante. Então eles também entrevistaram alguém que morava lá há bastante tempo, né? Nessa primeira foto a gente vê aqui, cadê? Uma vista do caminho apelidado de Rua Marechal Floriano, onde de um lado está o mato rasteiro e do outro o lixo. Esse caminho, que é a principal via pública do bairro de Maruípe, não possui iluminação nem calçamento. Então, em nossa última reportagem, tratamos do bairro Mulembá. Sem dúvida, um dos mais abandonados dessa abandonada região que se situa na zona norte da cidade.
Reta de Maruípe, Vila de Maruípe, Mulembá, Gurijica de dentro, Gurijica de fora, etc. Você vê que é um bairro muito grande mesmo, né? São os principais bairros dessa região, de barro amarelo, onde as necessidades são inúmeras. Hoje cuidaremos da Vila Maruípe, ou propriamente Maruípe. Aí ele segue falando que não está situado muito longe este bairro, gastando-se numa viagem normal 15, 20 minutos mais ou menos de automóvel, né? Seu aspecto, entretanto, fica muito a desejar. Parece um vilarejo do interior, tais os flagrantes de abandono com que se esbarra a todo instante, ou melhor, a cada passo, quando se vai até o bairro de Maruípe. Parece uma cidade do interior, né? Tão impressionantes são os quadros de desleixo que se encontram, tantas são as queixas que se ouvem dos moradores, irritados diante de promessas nunca cumpridas, feitas por alguns cidadãos com os olhos fixos em cargos eletivos. Então ele está falando de vereador, deputado, prefeito, que vai até lá pedir voto, mas na hora de fazer algo em troca, né, a gente sabe como é que funciona, né? Aí ele segue dizendo aqui: ruas pavimentadas, muita água, coleta de lixo, muita limpeza, enfim, melhoramentos e mais melhoramentos, todos, aliás, necessários às populações, foram prometidos e nunca cumpridos. Entretanto, nada disso veio até hoje, nada dessas promessas, né? Maruípe continua a ter o mesmo aspecto de abandono de há muitos anos atrás. Estivemos nessa localidade há cerca de um ano, em 1952, não para fazermos essas reportagens, e pudemos verificar dessa feita, daquela feita, que a situação não se alterou muito. Dessa feita, né? A situação não se alterou muito, continua tudo do mesmo jeito de há um ano atrás. Apenas surgiram novas residências, o capim e o lixo que marginavam a principal via pública, a Avenida Marechal Floriano, ainda está por lá. Também a Rua Dom Pedro I, ou Rua Pedro I, se encontra em precárias condições. Aliás, a maioria das ruas desse populoso bairro se encontram em péssimas condições. Assim, temos a Rua Deodoro da Fonseca e as duas outras já citadas, onde o lixo, a lama, a poeira existem em profusão, né? Algo como ele falou na reportagem sobre o Mulembá, que era um bairro que estava de uma situação horrorosa, com falta de uma atenção do poder público, municipal especialmente, né? Aí ele vem falando aqui do grupo escolar do bairro. Estivemos em conversa com o senhor Cícero Evangelista Cavalcante, proprietário de um armazém de secos e molhados, que era muito comum nessa época, né, gente? Até os anos 70 a gente encontrava aí no seco e molhado, né? E o primeiro morador a ir residir, como ele mesmo próprio diz, nessa região abandonada pelos poderes públicos. O referido senhor, o senhor Cícero Cavalcante, declara, abre aspas, o nosso bairro, infelizmente, nunca mereceu as atenções das autoridades municipais. Digo isso porque fui o primeiro a levantar uma casa aqui. Naquele tempo, isso era um mato danado. Aí ele segue. Veja o senhor que tive de abrir uma picada até a minha casa. Isso quando ele mudou-se para lá, talvez nos anos 20, né? Depois isso foi mudando, novas casas foram surgindo, até que ficou nisso que o senhor está vendo agora. É uma pena que não procurem as autoridades tomar uma providência para o melhoramento do nosso bairro, o bairro Maruípe. O senhor já imaginou nosso bairro calçado, com luz elétrica nas ruas, com um açougue, com um grupo escolar maior, com uma rede de esgotos, água em fartura? Como seria? Seria um paraíso, o melhor lugar do mundo. Mas isso nem é bom pensar. As ruas continuam sem pavimentação, nem meio-fio existe, coisa que a prefeitura é obrigada a colocar em todas as ruas abertas. Sem coleta de lixo, sem luz elétrica nas ruas, com mato e lixo espalhado pelas ruas, sem rede de esgoto, sem açougue, mas também, para que açougue? Com a carne a esse preço, ele ainda dá uma alfinetada, né? Para que açougue se a carne está esse absurdo? Lá em 1953, hein? Lembrando que o governador era o Jones dos Santos Neves, né? E aí segue aqui.
O presidente era o Getúlio, tá, gente? Aí ele está falando aqui. Sem um grupo escolar à altura do elevado número de crianças do bairro Maruípe nessa ocasião, estão construindo um logo na subida, na beira da estrada. Não acha o senhor que as autoridades estão cometendo um erro em construir um grupo escolar na beira da estrada? Bem que essa obra poderia ser levantada na Praça Daniel Ascioli, que se encontra tão abandonada, onde o povo ali atira o lixo. Então também ainda tem esse problema, né? As pessoas, né, não têm coleta de lixo, também não tem esgotamento sanitário, não tem uma fonte de água limpa, né, regular, falta energia, falta água. Aí o pessoal pega, coloca o lixo para fora de casa ou joga em algum lugar afastado da sua própria casa, numa praça talvez, onde não tenham vizinhos, ninguém vai reclamar, e tá, joga o lixo lá. Então, e os dejetos que saem de caixa de gordura e fossa jogados ali em qualquer córrego, um corguinho que passa ali, você joga ali aqueles dejetos e que se dane. Imagina a situação como não era, né? Fomos até, deixa eu ver, fomos até onde está localizado o grupo escolar Suzete Coendê, na rua Marechal Floriano. Algumas dessas ruas que eu estou falando, Marechal Floriano, Pedro I, essas ruas já têm outros nomes, tá, pessoal? Então a gente precisava fazer uma pesquisa aqui. Não resta dúvida quanto à afirmação do senhor Cícero Cavalcante. De fato, o grupo que só possui uma saleta não pode mais atender a população em idade escolar. Imagina, uma sala o grupo. E é bem verdade que, como foi dito acima, está sendo construído um novo estabelecimento de ensino que, ao que parece, atenderá às necessidades do bairro. Aí segue a matéria falando agora sobre o posto médico e também o posto telefônico, né? Nessa época já havia, gente, telefone público, tá? Porque ninguém tinha, só rico, milionário tinha telefone em casa, né? Televisão, então, nossa senhora, né? Só gente muito abastada, gente muito rica mesmo podia ter um rádio bacana, uma eletrola bonita, grande, aquele móvel, né? Com rádio, com toca-disco e tudo. E televisão, então, Jesus, né? Ninguém tinha, só milionário. Telefone também. Telefone no Brasil até os anos 90 era uma dificuldade, você imagina, né? Mas vamos lá. Como tal acontece na maioria dos bairros de Vitória, também nos seus subúrbios, Maruípe também não possui telefones ou assistência médica. Não há, por conseguinte, facilidade para se solicitar socorros numa emergência, por exemplo. Até porque as ruas também não ajudam, né? Ruas sem calçamento, sem iluminação. Imagina uma ambulância passando num lugar que parece uma cidade assim abandonada, com estrada de chão, no meio do mato, no meio do capim, no meio do lixo, né? Imagina. Se alguém adoecer gravemente ou sofrer um acidente que necessite socorros urgentes, morre provavelmente antes que seja possível providenciar um veículo, né, um socorro. Temos insistido na necessidade de serem instalados telefones públicos e postos médicos permanentes nas localidades mais afastadas do centro. Veja que, tá vendo, gente? No centro tinha tudo, tinha posto médico, posto telefônico, correio, cartório, banco, tudo. Agora na periferia, gente, e dinheiro para fazer tinha dinheiro para fazer. Maruípe precisa que lhe deem, né, um posto médico e também um posto telefônico. A vila de Maruípe, ou simplesmente Maruípe, é uma que vive quase em completo abandono, não obstante as promessas que tem recebido ao longo dos anos por conta desses políticos que querem eleger-se para cargos eletivos, né, gente? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal falando sobre as mazelas dos subúrbios e dos bairros de Vitória, que ficam nas periferias da ilha, né? Maruípe é esse que a gente trouxe aqui com o texto do Adam Emil e fotos do Moacir Silva. Essa foto aqui, ó, um dos locais mais abandonados desse bairro, sem dúvida, é a Praça Daniel Ascioli, onde, segundo a afirmativa de seu antigo morador, o senhor Cícero Cavalcante, eles afirmam que virou um depósito de lixo, né? Vimos monturos e mais monturos de detritos diversos, né? Também o mato cresce abundantemente nessa pracinha.
É isso aí, gente. Eu vou trazer outros vídeos agora falando sobre Gurijica de fora, Gurijica de dentro, isso já no final de 1953, novembro. Também Praia do Suá, que está faltando, né? Para a gente fazer o vídeo. Praia Comprida, que são 2 vídeos que a gente vai fazer. Talvez eu faça um só, né? E Santa Lúcia, né? Aí tem isso aqui que é um apanhado geral da zona norte da cidade e da zona sul da cidade. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Se você quiser deixar uma sugestão para a gente fazer um vídeo, alguma história que você ache interessante que a gente possa buscar na pesquisa e fazer um vídeo aqui no canal, por favor, entre em contato conosco aqui pelo YouTube, ou no Facebook, ou em todas as outras plataformas nas quais nós estamos inseridos, né? O TikTok, Instagram, Twitter, o X, né? BitChute, Odyssey, Rumble, Locals, todas as plataformas, né? Então é só você entrar em contato comigo, é fácil, né? E a gente vai fazer o possível para atender ao seu pedido. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.